Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Com muita alegria, né? Com muita paz, com muita gratidão a Deus. Queremos começar mais um sábado do nosso amado Evangelho, com essa pílula, né, do nosso amado Evangelho de hoje. Espero que você e sua família, né, estejam em paz, aproveitando bastante aí esse feriado, eu falo pelo menos aqui no Brasil, e você em qualquer parte do mundo que se encontre e receba essa mensagem, que a luz divina te envolva, né, e que independente dos desafios que qualquer um de nós, né, meus amigos, estejamos passando, lembremos-nos sempre, literalmente, tudo passa, né? Devemos manter a nossa consciência em contato com o que há de melhor dentro de nós, com a nossa essência divina, para que essa essência divina nos guie perante os momentos difíceis, na certeza de que não há mal que dure para sempre, porque literalmente essa é uma lei divina, tudo passa. Meus amigos, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma pérola que eu recomendo a leitura de vocês hoje. Buscai e achareis. Eu sempre cito essa frase, essa fala de Jesus que é maravilhosa, exatamente porque ela é extremamente inspiradora. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, né, nos versículos de 7 a 11, Jesus nos fala que nós, né, tendo todos os nossos defeitos, nós humanos, damos coisas boas aos nossos filhos quando eles pedem, coisas que realmente vão ser úteis a eles. Então, por que Deus, né, na sua infinita perfeição, não nos daria se a gente fizesse por merecer? Com certeza, meus amigos, cada um de nós, né, na vida material, né, no processo no qual se encontra a sua existência, tem seus desejos. É ou não é? Com certeza, né? Quantos de nós sonhamos com uma série de coisas? A gente sonha às vezes com uma vida melhor, né? Em melhorar a nossa relação às vezes com um parente, né, que está mais distante. Muitas vezes a gente sonha em mudar de casa, mudar de emprego, né? Alguns querem mudar até o status do próprio relacionamento, dependendo de como se encontre, né? Nós queremos melhorar, claro, a nossa relação com os filhos. Quem não tem filhos às vezes quer tê-los. Muitos que não conseguem biologicamente ter filhos estão aprendendo a importância da adoção, do amor incondicional, e aí vão ser pais e mães do mesmo jeito, não é? Muitos de nós querem melhorar a situação financeira, então assim, sonho. Né? Sonho material, uns querem progredir espiritualmente, pedem a Deus força, sabedoria, né, para que possam estar ligados às hostes celestes, então são desejos mais sutis, né, da alma, mais espiritualizados. Então, assim, sem entrar no mérito do desejo, se ele é mais material ou espiritual, mas todos nós temos desejos, não é assim? E o que a lei divina nos mostra, meus amigos, é que nós estamos dentro de um processo muito importante, vivo, um sistema pulsante que nos traz aquilo que nós fazemos, primeiro, por merecer, porque é uma lei do mérito clara entre nós, e necessitamos. Né? Porque às vezes eu mereço uma coisa, mas nesse momento ela não é boa para mim. Eu preciso de uma outra lição, então talvez por isso eu não a tenha. Então eu preciso merecer, né? Naturalmente aquilo tem que fazer bem para mim e eu tenho que estar receptivo. São as três condições básicas para a gente realmente atrair aquilo que a gente pede. O que é estar receptivo? Eu falei disso na pílula de ontem. Não adianta a gente pedir com os lábios, não é assim? E o nosso coração vibrar numa intensidade diferente. Então, no meio disso tudo, o capítulo 25 do Evangelho ele é inspirador, porque ele vai te inspirar, vai nos mostrar que se nós fizermos a nossa parte, tivermos um pouco de paciência, ao invés da gente se vincular aos problemas que atualmente, né, encontram-se ao nosso redor, tudo vai passar e, consequentemente, nós vamos começar, cedo ou tarde, a atrair aquilo que realmente faça bem para o nosso coração, nos faça crescer espiritualmente, na medida que nós vamos criando mérito. Então lembre-se, você é sim a pessoa que constrói sua existência. Se hoje a existência não está do jeito que você gostaria, e eu sei que muitos de nós não gostam da vida que vive, lembre-se, nossa vida, meus amigos, nos manda feedback o tempo todo de como nós estamos internamente. Essa é uma realidade que eu sei que nem sempre é boa de aceitar, né? Você olha para a vida e fala, você está de brincadeira, Ricardo? Olha quanta coisa estranha que eu tenho ao meu redor, isso é o que eu tenho dentro de mim? Não, não é o que você tem dentro de você. É o que por algum motivo, a gente dentro do padrão vibracional de lei de causa e efeito, nós fizemos por atrair. Então é importante entender o que a vida quer nos ensinar com a experiência do hoje, para que a gente possa se libertar rumo a um amanhã muito melhor e mais ditoso, é ou não é? E lembre-se, meus amigos, às vezes a vida ela nos traz lições diferentes daquelas que a gente gostaria.
Como assim? Nem sempre você foi atrás da lição conscientemente, mas a vida entende essa necessidade e você a atrai. No momento, talvez você não a compreenda, mas ela vai te fazer um bem enorme. Nós temos um exemplo lindo desse ensinamento, né, com o nosso amado Chico. É exatamente com Chico Xavier. Você sabe que lá naqueles idos saudosos, né, em que Chico se mudou para Uberaba, ele frequentava a comunhão espírita cristã. E conta-nos a história, né, que o Chico, em uma reunião de sábado, junto com alguns confrades, né, depois de trabalharem bastante, estava lá tomando um cafezinho, estava conversando, e aí, de repente, ali no meio da conversa, ele começa a dar passividade para Emmanuel, mas de uma maneira tão sutil que as pessoas não se dão conta. E aí Emmanuel, através da boca de Chico, começa a falar sobre os perigos daquelas pessoas hipócritas, né, que conhecem as palavras do Evangelho, falam delas, né, de maneira bonita, linda, né, de uma maneira interessante, mas não vivem, né, são os túmulos caiados, né, que Jesus havia se referido. Então, através da boca do Chico, numa conversa assim informal, presta atenção, grupo de amigos, presta atenção na história. O Chico vai falando como se estivesse dando uma opinião, né, sobre o perigo de você falar uma coisa, de fazer outra, de você, né, se mostrar de um jeito, mas na sua intimidade você é de outro. Mas um comentário como se fosse uma reunião de evangelho mesmo, um bate-papo, né? Passou. A partir daquele dia, gente, um frequentador assíduo da fraternidade, né, que estava sempre nos trabalhos, simplesmente sumiu, desapareceu. E aquilo incomodou o Chico, que depois de um tempo ficou preocupado. Falei assim, gente, mas fulano sumiu, e começou a pensar, será que foi alguma coisa que eu disse em algum momento? Mas nem de longe o Chico imaginava que o fosse, né? Porque ele não tinha feito absolutamente nada para ofender ninguém. E então ele resolveu ir até a casa desse confrade, desse companheiro. Foi até lá, bateu na sua porta. Gente, na hora que o senhor abriu a porta e viu Chico na frente dele, tratou Chico com o maior desdém. Ainda foi irônico. Deixe-me olhar o senhor de cima e embaixo, para ver se realmente o senhor é humilde como os outros falam que o senhor é, ou simplesmente é um cínico que vem bater na minha porta depois de tudo que me fez. O Chico ficou lívido, né? Disse, meu amigo, mas o que foi que eu te fiz? Me perdoa se eu te fiz ou falei alguma coisa sem me dar conta, mas honestamente eu não sei. Ora, como não sabe? Por acaso não se lembra de como você me expôs na frente de todo mundo naquela última reunião? E aí o Chico realmente se lembra da reunião que eu contei para vocês agora há pouco, daquela mensagem de Emmanuel. Mas nunca, né, o Chico direcionou essa mensagem para o companheiro. Gente, resumo da história. Aquele companheiro vestiu a carapuça, porque certamente servia nele, certamente era uma pessoa que falava muito bem de uma coisa, mas não a vivia e se doeu muito. E achou que o Chico, sei lá, por algum motivo falava para ele. Resumo da história. Esse homem ficou conhecido entre as pessoas mais próximas como o homem que detestava Chico Xavier, sem o Chico ter feito absolutamente nada para isso. Pergunta que fica no ar é: por que o Chico atraiu uma situação dessa? Não sei, mas certamente essa situação aumentou ainda mais a vigilância dele em relação a carinho, em relação a não criar expectativa com relação às outras pessoas. Porque muitas vezes ele faria o melhor, mas nunca era o suficiente. Daria tudo de bom, mas sempre aparecia alguém reclamando e pedindo mais. Então ele começou a entender aquilo que Madre Teresa falava, né? Que realmente a gente tem que trabalhar para Deus, definitivamente, não é esperando o retorno dos homens. Tá vendo, meus amigos? Nós atraímos lições, independente da posição espiritual que a gente se encontra, né? Seja um Chico Xavier na sua grandeza moral, qualquer, né, um de nós engatinhando do ponto de vista dessa moralidade. Então, que esse sábado de hoje seja maravilhoso para você, iluminado, que você se sinta estimulado a seguir, a caminhar de maneira lúcida, né? Se libertando de todos os seus receios, abraçando as possibilidades que a vida lhe traz, na certeza exata de que nada acontece por acaso e que se você pedir, você vai alcançar. Tá bom? Vai lá no Evangelho, capítulo 25, nossa sugestão da sua leitura de hoje. Quem sabe seu culto no lar aí com a sua família, e independente de você ser espírita ou não, você já sabe, né? Coração aberto é mente lúcida. Do mesmo jeito que a gente cita a Bíblia, cita o Alcorão, falo de questões orientais, hoje falando da nossa amada doutrina espírita, se permita aprender também com ela, porque essa troca maravilhosa só nos faz crescer. Grande abraço a todos vocês, luz e paz, um excelente sábado, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.